Citologia, aula 1, introdutória à biologia celular. Nessa aula veremos o básico sobre a estrutura de uma célula, e citologia é o nosso tópico porque a citologia é o ramo da ciência que vai estudar justamente isso, a estrutura e a função dos componentes celulares. O que viria a ser uma célula? A célula é a menor unidade funcional do corpo humano. O que isso significa na prática? Que toda parte do seu corpo vai ser composto por células, e a célula é a menor unidade capaz de viver independente desde que ela seja nutrida. Embora a gente tenha células em todas as partes do nosso corpo, quando a gente fala célula, não existe só um tipo, existem inúmeros tipos. É por isso que na citologia foi estudado que existem mais de 200 tipos de células diferentes. Como a gente pode ver aqui, uma célula musculoesquelética é diferente de uma célula do coração, que também é uma célula muscular. Uma célula nervosa é diferente de uma célula do fígado e assim por diante, como a gente pode ver aqui a variedade. Interessante a gente ressaltar é que todas as células têm origem nas células tronco. É por isso que há um interesse tão grande nas pesquisas dessa área. Bom, independente de qual seja a nossa célula estudada aqui, todas elas vão ter 3 componentes básicos, que são eles a membrana celular ou plasmática, o núcleo e o citoplasma. A membrana vai ser esse envoltório roxo aqui que vai cobrir toda a nossa célula. O citoplasma vai ser essa parte rosa do meio e o núcleo vai ser essa parte roxinha aqui. A membrana, como foi visto, ela envolve, então ela vai separar basicamente a parte de fora do lado de dentro, né? E também ela vai regular o fluxo de materiais para dentro e para fora. Ela vai funcionar como basicamente como uma porta. Ela vai decidir o que vai entrar e o que vai sair. Por exemplo, o oxigênio precisa entrar em abundância, então ela não vai criar barreiras para que ele entre. Mas, diferentemente, algumas substâncias ela não vai permitir que entre com tanta facilidade. Então, ela é bem seletiva nesse requisito. E ela também vai permitir a comunicação entre células e seu ambiente externo. Bom, o citoplasma, que é essa parte rosa, possui 2 partes principais, né? Que são o citosol. O citosol vai ser uma parte líquida, que vai ficar toda essa parte rosa aqui, a gente pode dizer que é o citosol. E nesse citosol aqui, a gente vai ter organelas neles. O que seriam as organelas? As organelas vão ser componentes funcionais específicos. Vão ser responsáveis por inúmeras funções, dependendo de quais são. Um exemplo que eu coloquei aqui para ilustrar são as mitocôndrias. As mitocôndrias vão ser responsáveis pela respiração das células. E o nosso núcleo, que vai ser essa parte roxa, é uma grande organela que vai abrigar a maior parte do DNA da célula. O DNA vai definir as características da célula, como ela vai se reproduzir, como ela vai crescer. Todas as informações sobre uma célula vão estar contidas no DNA. E as suas unidades hereditárias, que são genes, controlam a maioria dos aspectos funcionais e de estrutura celular. O que já foi dito, o DNA vai conter a informação do que, para que vai funcionar aquela célula, como vai ser a estrutura dela. É por isso que geralmente usa-se o termo hereditariedade relacionado à paternidade. Por exemplo, se um pai é parecido com um filho, hereditário, é muito comum se escutar isso. Bom, para essa aula foi usado o livro Princípios de Anatomia Humana, edição 12ª, e obrigado por assistir o vídeo.